Olá queridos irmãs, graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Conectados com a EBD. Com a graça de Deus, pela graça de Deus, hoje nós estaremos estudando a lição de número 4 para o dia 26 de abril, que é a lição do próximo domingo. Mas hoje nós já estaremos pensando sobre esta lição. Lição cujo título é Vencendo os Obstáculos. Vencendo os Obstáculos. E durante estes minutos que temos ou que teremos pela frente para refletir sobre este assunto, nós pensaremos um pouco sobre os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do povo de Deus, a travessia do Rio Jordão. Também pensaremos um pouco como foi que Deus promoveu a superação deste e de outros obstáculos naturais que aparentemente eram impossíveis de serem superados, obstáculos intransponíveis. E por fim, nós tentaremos compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais, a construção, a implantação de memoriais. Bem, para tanto, nós tomaremos por base a leitura bíblica do capítulo de número 3 do livro de Josué, que é o livro em estudo. Josué capítulo de número 3, versículo de número 3 ao versículo 6. Em seguida, versículos 14 ao 17. Josué capítulo 3, versículos 3 ao 6, depois ainda no capítulo 3, versículos 14 ao 17. Amém? Vamos para a leitura. Assim está escrito: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam
firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Esta é a leitura base da nossa lição. Mas além da leitura bíblica deste texto base, nós temos o nosso texto do dia, Josué capítulo 4, versículo de número 24. Josué capítulo de número 4, versículo de número 24, que está escrito: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A nossa síntese vai dizer, em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir esta síntese. Em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Tomando por base estas leituras, a partir de agora, nós iniciamos o estudo da nossa lição, a reflexão a respeito deste tema, deste assunto tão relevante para a nossa vida. Afinal de contas, diariamente nós enfrentamos obstáculos. Obstáculos fazem parte da vida de todas as pessoas, incluindo a vida dos cristãos. Contudo, alegra-se o nosso coração por saber que mesmo enfrentando obstáculos pequenos, médios ou grandes, há uma certeza que faz o nosso coração se alegrar. É que nós enfrentaremos todos os obstáculos e com a ajuda de Deus, sempre os venceremos. Logo, significa dizer que os obstáculos que enfrentamos só nos fazem crescer, nos aproximarmos mais de Deus e cada vez fazem com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, inclusive por meio dos obstáculos superados. Mas vamos para a nossa introdução. O povo de Deus tinha se preparado para a entrada na terra prometida, em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados. Repetindo, todos estavam animados. Quando receberam a notícia dos espias, mais ainda, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes de entrarem na terra prometida, os filhos de Deus, o povo de Deus, Israel, precisava atravessar o Rio Jordão. Precisava enfrentar mais um grande obstáculo. Obstáculo que aos olhos dos filhos de Israel era impossível de ser superado. Era algo impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras. Mas também existem e existirão obstáculos de ordem natural. Obstáculos naturais foi o que aconteceu aqui no caso da lição em estudo com o povo de Israel.
não criados pelos homens ou pelo inimigo, tais obstáculos naturais, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente, inesperadamente a caminhada rumo ao ideal almejado, rumo às promessas de Deus, rumo à terra prometida. Esses últimos, talvez, os obstáculos naturais, talvez, sejam os entraves mais perigosos, ou tenham sido os entraves mais perigosos lá na vida do povo de Israel, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso, por esta razão, ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Nós não podemos deixar que nenhum obstáculo existente de qualquer ordem que possa ocorrer, natural, social, financeira ou natural, possa impedir-nos de avançarmos e alcançarmos os nossos objetivos e alcançarmos as promessas de Deus. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos nossos objetivos. E a frase é a seguinte: as águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Você certamente já deve ter ouvido esta frase. Este pensamento é que nada consegue impedir o avanço, a caminhada das águas do rio. O que tiver à sua frente, ela vai contornando e até mesmo arrastando, mas as águas não param de lutar por seus objetivos. A partir de então, propriamente no primeiro tópico da lição, nós vamos pensar sobre este grande obstáculo, sobre esta grande dificuldade, sobre a travessia do Rio Jordão. Mais uma vez, te lembrando, nos lembrando, obstáculos sempre enfrentaremos. Metaforicamente falando, rios, Jordãos, sempre encontraremos e precisaremos pedir a ajuda de Deus para ultrapassarmos tais obstáculos, para atravessarmos este rio. E no primeiro subtópico deste tópico, o comentarista vem destacando logo de imediato um dia marcante para o povo. E ele vai nos situar temporalmente falando. Que dia foi este? Ele vai dizer que o dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas. Estava gravado na memória dos filhos de Israel, do povo de Deus, pois foi justamente no dia 10 de Abib, neste dia, que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, o êxodo dos filhos de Israel da terra do Egito. Agora, no mesmo dia, dia 10 de Abib, só que 40 anos depois, pós-êxodo, o Senhor vai promover agora a entrada, o êxodo do povo na terra prometida. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra das mãos do Criador, é uma prova cabal, incontestável desta verdade.
o nosso Deus, ele é detalhista. Por esta razão, ele cuida de todos os seus filhos, de todos os seus servos, ele cuida da sua igreja, do seu povo, nos mínimos detalhes. Assim, em qualquer dia, Deus poderia ter promovido o êxodo e também o êxodo, a saída do Egito, o êxodo, e a entrada na terra de Canaã, o êxodo. Mas ele quis que esses fatos, tanto a libertação do povo como a entrada na terra prometida, acontecessem no mesmo dia. Isso não foi por acaso. Isso não se deu de forma aleatória. Isso foi planejado pelo próprio Deus. A saída e a entrada do povo se daria no mesmo dia, no dia da celebração da Páscoa. E por que Deus planejou isto? É simples. Porque tal acontecimento simplesmente apontava para o Calvário, para o dia da nossa libertação. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário. Por isso que nós vamos estudar na história, no calendário, dividido em antes e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 12, 1 ao 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem. Isso está registrado. Incontestavelmente todos nós temos que afirmar, confirmar e aceitar. O Filho de Deus se fez homem. Habitou entre nós, pobres homens mortais. Morreu numa cruz, num dia especial para nós, na Páscoa, e mudou a nossa história para sempre. E mudou em especial a história de todos, a história de todas que abrem o seu coração e deixam o Cordeiro de Deus fazer morada. Esse dia é marcante, esse dia foi marcante para o povo de Deus. E o dia que nós abrimos o nosso coração para Jesus habitar, morar como nosso Senhor e Salvador, também foi marcante, está registrado nos memoriais da nossa história, na tábua do nosso coração. Na sequência, o comentarista ele vai também pontuar, destacar para nós sobre a arca da aliança e sua importância, a arca do concerto, a arca de Deus, dizendo que ela aponta o caminho a seguir, o caminho a ser seguido. E vocês lembram, tal como eu, que durante 40 anos Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Durante o dia a nuvem protegia-os do sol e os guiava. Durante a noite esta mesma nuvem convertia-se em uma coluna de fogo, protegendo os filhos de Deus da frieza, do frio, iluminando o caminho e aquecendo-os e guiando-os no deserto. Agora, porém, os hebreus
não mais seriam guiados por esta nuvem, mas seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes da tribo de Levi, os levitas. Só para lembrar, esta arca representa a presença do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, ao circundarem Jericó, ao darem as voltas em Jericó, e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento. Ela estava centralizada no meio do povo. Simbolicamente, era uma representação para que todos entendessem que Deus precisa ser o centro de tudo na nossa vida. Além disso, ele vai pontuar que agora ela estaria à frente, conduzindo. O povo estava entendendo, precisamos seguir a arca. Ela quem vai nos guiar, ela quem vai nos conduzir, ela quem vai nos orientar. Mas precisavam manter uma certa distância, aproximadamente 1 quilômetro de distância, 1000 metros de distância. Tal mudança entre a arca estar no meio do povo e agora à frente do povo tinha a ver com as novas circunstâncias, pois os hebreus não mais habitariam em tendas, seriam peregrinos na terra. Porém, quando eles deixariam de ser peregrinos, eles habitariam em tendas, moradas fixas, teriam que estar em suas casas. E a arca, como eu falei anteriormente, ela vai representar Deus, o guia, o condutor, o Senhor, que dali em diante deveria ser o centro de todas as coisas, deveria estar à frente de tudo, inclusive em suas mentes e corações. Na sequência, o comentarista vai falar sobre a providência mais importante para a conquista da terra. O povo supera o obstáculo, o povo vence a jornada, o povo ultrapassa, mas antes disso, Josué compreende e chama a atenção do povo para uma providência muito importante, para uma decisão que eles deveriam tomar. Repito, para uma decisão que eles deveriam tomar, uma escolha própria para a conquista da terra prometida. E que providência foi esta? E que decisão foi essa? E que escolha foi essa? De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Observemos aqui que Josué lhe está dando uma ordem ao povo. Ele sabe da responsabilidade, ele sabe do seu compromisso, mas ele também sabe da necessidade do povo se santificar. Por isso que ele vai empregar o verbo no imperativo, santificai-vos, porque amanhã fará. Ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza
ele tinha uma confiança no Deus de Moisés, no Deus de Israel, que disse que seria com ele e que lhe daria todos os lugares onde colocasse a planta do pé. Por isso que ele vai empregar o verbo fará no modo indicativo, que expressa uma certeza, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, sem se santificarem, pois Deus, ele exige de nós santidade, pois ele é um Deus santo. E Isaías vai dizer que santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se quisermos simplificarmos essa colocação tripla do profeta Isaías em relação a Deus, nós podemos dizer que Deus ele é santíssimo. Podemos empregar esta colocação, este termo, esta palavra, num grau superlativo, absoluto. Deus ele é santíssimo. E tudo que se relaciona com Deus, tudo que está relacionado a Deus, tudo que se aproxima de Deus, precisa também ser santo, pois a santidade é uma das características que mais demonstram a essência do caráter de Deus. Deus ele é santo. E as escrituras sagradas sempre vão nos exortar. Pedro vai escrever para os irmãos, no capítulo 1, versículo 16 da sua primeira epístola, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, melhor dizendo, já está se fazendo valer de uma expressão recorrente no Antigo Testamento. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Fomos chamados para sermos separados. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, acontecesse, fosse concretizada, os guerreiros, os filhos de Israel, precisavam estar santificados. Na verdade, a santidade é uma exigência de Deus para nós, para vermos as suas maravilhas no meio de nós. Além disso, ele continua e ele vai destacar já no segundo tópico, o comentarista da lição, sobre as dificuldades no caminho da bênção. Ora, todos nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas estão para a nossa vida. Todos nós sabemos que sempre seremos abençoados, sempre alcançaremos bênçãos de Deus. Mas de forma bem simples, uma analogia para nós é que antes de conquistarmos as nossas bênçãos, as nossas promessas, as nossas vitórias, nós precisaremos vencer obstáculos. Nós precisaremos ultrapassar os jordãos da vida. E como nós já pensamos, nós já compreendemos, nem sempre vai ser fácil. Mas precisamos ter em mente, teremos dificuldades no meio do caminho antes das bênçãos. E ele vai apontar aqui como sendo uma das primeiras dificuldades, ou mais uma dificuldade,
para o povo encontrar, alcançar, desfrutar da bênção, o Jordão ele estava transbordante. Era uma prova. O Jordão estava transbordante. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer nas mãos ou pelas mãos de Faraó era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados, cidades fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há séculos, há pelo menos 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Como assim? Ao atravessar o Mar Vermelho, eles estariam fugindo de Faraó e do seu exército. Eles estariam fugindo de batalhas. Mas ao atravessar o Jordão, eles estavam indo enfrentar batalhas. Eles sabiam que o Jordão era apenas mais um obstáculo, mais uma prova que deveria ser enfrentada, mais um obstáculo que deveria ser enfrentado, superado, e mesmo sendo mais um, era um obstáculo que, humanamente falando, era impossível os filhos de Israel superarem. Eles não tinham condições de ultrapassarem o intransponível rio Jordão. Sim, era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Eles sabiam das impossibilidades, das dificuldades, mas eles estavam liderados por um homem de Deus, por um líder de Deus que tinha visão de Deus, estratégia de Deus e estava no centro da vontade de Deus. Por isso que o povo acreditava no Deus do impossível e que esta prova, que o Jordão transbordante, seria superado. Mas eles também visualizam a prova, o Jordão transbordante, mas eles sabem que depois da prova vem a benção, vem o tempo da ceifa. E quando os filhos de Israel chegaram a Canaã, eles chegaram no tempo da benção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos, era tempo de ceifa, era tempo de colheita, era tempo de desfrutar dos frutos da terra. E Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam desta colheita, do fruto da terra que manava leite e mel. O Senhor surpreende o seu povo com frequência. Aliás, Deus ele é especialista em surpreender o seu povo, seja Israel, seja a igreja. Deus ele é especialista em surpreender o seu povo. Pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado apontava um faustoso banquete, um abundante banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Simplesmente aqui nós aprendemos, e eu já posso inclusive profetizar para você, é que agora você pode estar na prova, é que agora você pode estar no centro, no olho do furacão, no meio da dificuldade.
às vezes até sem expectativas de dias melhores, sem perspectivas de dias melhores. Sobretudo no atual momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão perdendo emprego, saúde, esperança. Mas nós, Igreja de Deus, precisamos continuar crendo que no meio desta travessia, no meio desta prova, no meio deste Jordão, do outro lado, acredite, Deus já está preparando algo melhor e maior para a tua vida. Glória a Deus por isso. Aliás, está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amonte e o dê ao bom perante sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, vocês já ouviram essa expressão? Deus é pai, não é padrasto. E ele, além de ser pai, ele é um pai amoroso. E Deus, como um pai amoroso, tinha lhes prescrito aos filhos dele, inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus, por ser santo, por ser de Deus, deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Por isso que Deus já havia prescrito, determinado o tipo de alimento que eles deveriam comer. Isso por uma questão de saúde. Deus provou o seu povo no deserto. Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Preste atenção. A terra prometida aqui, ela tem uma simbologia para nós, ela tem uma representatividade, ela tem uma tipologia. Para nós cristãos, ela também representa os céus, a morada do nosso Deus. O lugar que o próprio Jesus ele disse que foi preparar para nós. O que nós enfrentamos aqui, o que nós passamos aqui, é apenas uma forma bem simples de Deus nos preparar, nos experimentar para o que nós desfrutaremos na terra gloriosa, nos céus. Aliás, Paulo ele vai dizer que o que nós passamos aqui, o que nós enfrentamos aqui, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta prova que tu estás passando, esta dificuldade que tu estás passando, não se compara com a glória que em ti há de ser revelada. Muito menos com a herança incorruptível de Deus que está guardada para ti. Não se compara. Sem dúvida, a dieta deles, dali em diante, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios no Egito. Não havia comparação. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Acredite nisso. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes vai nos falar, capítulo 3, sobre isso. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Mas além disso, além de saber que há um tempo para todas as coisas, ele deve esperar com paciência no Senhor, porque Deus age, Deus trabalha, Deus ainda opera em favor dos que nele esperam, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 4. Deus trabalha
em favor dos que nele esperam. Como disse o próprio Jesus, João capítulo 15, versículo 5, se não me foge a memória. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está trabalhando por você, por sua família, por seus negócios. Então espere com paciência no Senhor. Ainda pensando nestas dificuldades no caminho da bênção, o comentarista ele vai mostrar para nós o milagre. Porque quem espera em Deus, quem confia em Deus, quem descansa em Deus, ele está no caminho da bênção. E enquanto ele está no caminho da bênção, ele está indo a caminho da bênção, em direção à bênção. Só que até chegar à bênção, ele vai enfrentar problemas, dificuldades e mais, ele vai enfrentar guerras. Mas no final, tudo vai dar certo. Como diz um pastor amigo meu, pastor Erivaldo Teixeira, vai dar tudo certo. E o que é que vai acontecer? O milagre. O comentarista vai falar sobre o milagre da travessia do Jordão. Só para lembrar, nós pontuamos agora há pouco em slide anterior. Era impossível animais e seres humanos ultrapassarem, atravessarem o rio neste período caudaloso, neste período em que estava muito cheio, transbordante. Era impossível. Mas, quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca, que conduziam a arca nos ombros, que representava nada mais, nada menos que a presença de Deus. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do rio, as águas se abriram. E o comentarista vai dizer, não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se juntado de um lado e do outro, fazendo-se dois muros, um muro à direita, um muro à esquerda. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão. Ele apenas vai interromper o fluxo das águas. As águas que desciam, quando eles colocam os pés, cria-se uma barreira. Elas formam uma barreira apenas de um lado, um muro apenas de um lado. Vão se juntar só de um lado e as águas vão continuar correndo, oh glória. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. O povo atravessou. Quando se forma esta parede, esta barreira de água, a água que continuou, ela se esvai, ela continua e o povo vai atravessar rumo à promessa de Deus, a terra prometida. Ali o povo está vivenciando o milagre. E isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Porque é uma coisa muito simples. É que existem obstáculos na nossa vida que nós não temos capacidade de removê-los. Eu vou repetir. Existem dificuldades na nossa vida que nós não temos nem teremos capacidade de removê-los. Mas Deus se encarrega de remover os obstáculos da vida daqueles que esperam nele. Não foi isso que o salmista falou? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Aí na sequência ele vai dizer: tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e um cântico novo na minha boca. Deus age, Deus trabalha, Deus remove obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, inesperadamente, como no milagre do Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com menos pressa ou mais devagar. O importante é que, agindo de uma forma ou de outra, no tempo dele, ele age, ele trabalha, ele faz, ele remove o obstáculo, ele realiza o milagre. Então descansa o teu coração. Chegando ao terceiro e último tópico da lição, o comentarista vai dizer que sempre vai existir eventos inesquecíveis. É o que ele vai tratar no terceiro tópico da lição. Um evento para não se esquecer jamais. Um evento inesquecível. E por se tratar de um evento inesquecível, um evento para não esquecer, nós precisamos de memoriais. A palavra memorial está diretamente ligada à palavra memória, aquilo que nos traz lembranças, que nos faz pensar, que nos faz reviver algo, alguma coisa. E neste processo de um evento para não se esquecer, o comentarista vai falar sobre o memorial de Deus. O memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo. Das 12 tribos, de cada tribo, um homem, logo 12 homens. A fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Não eram 12 pedras, era uma pedra que seria tirada do leito do rio e seria erigida, levantada, tornada como memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam as pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Repetindo, este memorial era para que eles se lembrassem, que repetissem, recontassem a história sempre que preciso e possível sobre a travessia do Jordão. Só que olha o que o comentarista destaca aqui: para a glória de Deus. Tudo na vida do crente, na vida do servo de Deus, tem que ser para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é também o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. O memorial teria que ser extraído da impossibilidade. Tira a pedra do Jordão e coloca como memorial, para que todos saibam que eu sou Deus do impossível e que ainda faço milagres. Interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos, levantados, erguidos memoriais. Por exemplo, culto em ação de graças, testemunhos na igreja, dentre tantas outras formas. O que nós não podemos deixar é que o que Deus fez na nossa vida caia no esquecimento. Precisamos erguer
levantar memoriais para a glória de Deus. Mas além do memorial de Deus, o comentarista também vai destacar aqui o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial. Além do memorial de Deus, ele decide também levantar um outro memorial, sendo que esse memorial ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Pois tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Continuavam no mesmo lugar como memorial da grandeza e do milagre de Deus. Desculpem-me. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam... Desculpa, gente. Unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal, com o mesmo propósito. Por fim, o propósito dos memoriais. Afinal de contas, os memoriais são erigidos, são construídos, são estabelecidos com finalidades, com propósitos. E nós vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, sendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por intermédio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a glória do homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abrira o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Então esses memoriais são erguidos com algumas finalidades. Primeira, fazer com que o povo compreenda o trabalhar e o agir no meio do seu povo, para saber que Deus não abandona jamais o seu povo. Para fazer o povo sempre lembrar dos milagres e das façanhas realizadas por Deus para a glória do nome dele no meio do seu povo e para dar vitórias ao seu povo. Mas também para fazer com que as nações vizinhas conhecessem a história de Israel e do Deus de Israel, que peleja, que guerreia, que trabalha, que opera, que faz milagres em benefício do seu povo. Para nós finalizarmos, a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxuto ou a pés enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel.
com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais e de qualquer ordem que exista, qualquer ordem que existam esses obstáculos serão transpostos, superados para a glória do Senhor da Igreja, para a glória do Senhor de Israel. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Compartilhem, comentem, enfim. Até a próxima lição, até a próxima aula.